Olá, eu sou o Sérgio Aguiar, bem-vindo ao Modo Corrida. Completar uma Major, o mais famoso circuito de maratonas internacionais, é o sonho de muitos corredores. Agora imagina ter no currículo 13 dessas provas. Olha, e não é corredor ou corredora de elite, não. O Modo Corrida recebe aqui no estúdio Vera Abruzini, mais conhecida no mundo da corrida como Verinha. Verinha, seja muito bem-vinda. Sérgio, muito obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês e com a tua audiência, que tenho certeza vamos tirar algumas dúvidas aqui, vamos contar uns causos. Com certeza hoje vai ser isso. E eu estou muito feliz também. Pouca gente sabe tanto de Major como você no mundo, né, Verinha? Eu estudei bastante e o fato de ter feito 13 faz com que você saiba como as provas acontecem. Mas é importante, eu reforço isso sempre no perfil, que a gente leia bastante o regulamento das provas para a gente entender. Mas eu não estou sozinho, eu tenho um grupo de estagiárias, não sei se você sabe disso. São estagiárias, são algumas que já têm a mandala, outras estão quase lá. Mas elas me ajudam muito a responder algumas questões. Tem questões mais complexas de adiamento, como isso funciona. Alguns índices e tudo mais. Então, eu não estou sozinha nisso, não. Tenho esse grupo de queridas que me ajudam bastante. Mais um trabalho impecável. Você já se inscreveu no nosso canal? Essa é a hora. Vai lá, se inscreve. Ativa o sininho para receber notificações. Dá um like, deixa comentários. Assiste a episódios anteriores. É muito importante a sua participação. A gente está no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Então, segue a gente. Hora de ativar o modo corrida. Verinha, eu falava na abertura das 13 majors que você correu, completou. Você não é supersticiosa então não, né? Não tenho nenhum vínculo com o Zagallo, porque ele também adorava o 13, né? É verdade. Porque justamente parou aí. Para eu fazer 2 rodadas das 6 que te dão a possibilidade de ganhar a mandala, eu fui juntando as provas que eu tinha feito. Eu tinha uma berlim a mais. Tenho 3 berlins no currículo. Então, não tenho nenhum tipo de incômodo por causa do 13. Mas prefiro números pares. Tá, mas vamos então já mostrar. Você tem um número par aqui, 2 mandalas. Isso aqui é o sonho de consumo de 10 entre 10 corredores. Olha aqui, ela tem 2 dessas aqui. Você tem ideia de quantos brasileiros têm 2 mandalas, Verinha? Tenho. Nós somos uns 8, mais ou menos agora. Temos uma pessoa com 4 rodadas, que é a Denise Amaral. Nossa. E nós temos o Miguel Dantas, o Carlos Zucker e o Nilson Lima, que é o maior maratonista brasileiro, com mais de 400 provas, com 3. Agora, em breve, no início, vamos dizer, do grande slam das maratonas internacionais, com a prova em Tóquio, a gente vai ter mais um maratonista nessa linha, que é o Jacques Fernandes. Com quantas? Com 3. Com 3 também? Com 3 também. E você já está pensando em ampliar? Eu quero fazer, sinceramente, as 3 que estão aí na moda. Uma já virou, que é Sydney, as 2 são candidatas e acho que vão virar também, não vejo como elas não serem. E aí eu queria parar de fazer maratona. Eu acho... Xangai e Cape Town. Eu acho, maratona, você tem que ter um tempo bastante dedicado para treinos e aí dormir cedo, alimentação regular, controlar peso, musculação. E eu não vivo só da corrida, né? Eu tenho uma empresa de agência de carga aérea marítima, despacho aduaneiro, e está fazendo 40 anos essa empresa. E eu preciso me dedicar também a ela mais do que a corrida. E eu acabo entrando muito fundo nessa coisa, né? Também sou bastante disciplinada, fico mal quando pulo treino, acho que, nossa, vai me faltar lá na frente e tal. Então, eu queria parar para diminuir um pouco essa ansiedade. E correr tem sido um mecanismo para melhorar a minha saúde mental.
E a gente fica muito ansioso quando você está treinando para maratona. É inacreditável. Você Fica uma fica expectativa. ansioso, Sérgio? Não, muito, muito. Principalmente quando você vai aproximando assim dos 2 últimos meses, né? Começa a aumentar o volume expressivo de Isso que treino. me assusta muito. A gente fica muito tenso. Aí qualquer Se vai coisa... dar certo, se não vai. Não, será... não, eu não fui bem nesse treino, então, meu Deus, isso vai me faltar no quilômetro 25. E você fica projetando coisas. Essa coisa não está me fazendo muito bem, sabe? Bem mal para dizer. Mas olha, a Verinha é associada a majors. Vai ser difícil a gente pensar em uma prova como essa sem você presente. Na pior das hipóteses, eu estou lá cobrindo o evento, né, pela Majors Brasil, com a ajuda da revista Contra-Relógio, que tem sido a Fernanda Paradiso uma parceiraça para mim. E eu tive essa oportunidade em 2023, quando eu fui para Boston. Não fui correr, eu fui receber os corredores brasileiros exatamente na frente da tenda da Abbott Old Majors. E foi uma das coisas mais emocionantes que eu fiz na minha vida, porque você vê corredores do mundo inteiro chegando na maratona, talvez uma das mais ícones, né? Vamos dizer assim, não é uma maratona inclusiva, tá? O pessoal fica bravo comigo, não é para quem é muito lento, é sofrido de fazer, mas é uma prova que quando você termina, você fala, caramba, eu terminei Boston, a mais antiga de todas. Tem toda uma história envolvendo a prova, tem a questão do atentado, então isso foi muito importante para mim. Quando eu fiz Chicago em 24, a mesma coisa, eu peguei um outro aspecto disso. Peguei muitos corredores internacionais, peguei o primeiro brasileiro chegando, o que em Boston não era possível. Chicago quando? 23. 23. Foi bastante emocionante também, mas não foi igual a Boston. Tanto é que estão preparando um livro a respeito de Boston aí, e eu tenho um capítulo sobre isso nesse livro. Que legal. Quem que está preparando? Conta pra gente. Não posso falar. Não pode falar. Começou não posso a falar. Não posso falar. Só vou dar uma dica. Ele costuma dobrar as coisas. Então quer dizer que tem alguém e alguma marca também. É isso. Não vou dar spoiler. Mas conta pra gente depois, combinado? Tá bom, fechou. Você fez 13 majors, mas no seu currículo tem mais maratonas. Tenho São 25. Quantas? 25. 25. Você começou com major ou não? Comecei com Disney. Começou com Disney. Em 2008, no mesmo ano que eu fiz a minha primeira major em Berlim. Eu pensei comigo, já que eu vou sofrer, que seja num lugar onde eu curti parte da minha adolescência, infância. E é uma prova difícil. Naquele ano tinha um percurso completamente diferente do que tem agora. Você fez o desafio ou não? Eu só fiz o desafio em 2011, o Pateta. Sim. Não tinha Dunga. E em 2015 eu fiz o Dunga. E aí, então, nesse ano você já fez a sua estreia em maratonas e a sua estreia em major. Isso. Foi. Em 2008 eu fiz Berlim em setembro, nesse mesmo ano. As majors, elas começaram um pouco antes, né? Efetivamente. Antes, eu acho que o conjunto delas está fazendo 20 anos agora. Mas foi em 2012 que começou o papo de que Tóquio ia entrar e seria a sexta. Então, era só 5. Então, nós estamos falando de Boston, de Berlim, Chicago, Londres e Nova York. Poxa, as europeias e as americanas. As 5. Em 2012 começaram, não, acho que vai entrar Tóquio e tal. E em 2013, eu já estava com a minha inscrição pronta para fazer 14 Londres e também Nova York em 2014, porque eu queria terminar em Nova York, às 5. E aí entrou Tóquio. Aí eu falei, Aí entrou eu fiquei Tóquio bem... no meio do caminho. Aí eu fiquei E não é aqui, né? É lá no fim do 24 horas de mundo. viagem. Na verdade, mais de 24 horas. Porque quando você sai da tua casa, pega trânsito até o Exato. aeroporto e tal, é muito mais do que isso. Então, quando eu terminei em 2014 Nova York, eu falei assim, quer saber? Eu vou dar um tempo. Então, aí eu fiz algumas outras coisas nesse meio do caminho aí. Fiz Paris, fiz Dublin, fiz... Fez alguma no Brasil?
Nunca corri maratona no Olha, tem Brasil. que botar no currículo, então. Então, Se vai mas tirar o pé do acelerador para as majors, já inclui uma no Brasil. Você sabe que tinha que fazer na minha cidade, São Paulo, né? Então, E tem, aliás, tem a discussão se o Rio pode ou não tem capacidade para virar uma major. Na sua avaliação, com sua experiência, o Rio tem potencial para virar uma major? Vamos ser sinceros aqui. Potencial tem. Mas eu acho que precisamos entender algumas coisas que acontecem. A cidade para exclusivamente para esse evento. Então, a gente está falando de corredores chegando na quarta-feira, porque na quinta abre uma expo, então nós temos que ter uma rede hoteleira bastante robusta para esperar e abrigar todas as pessoas. A gente está falando hoje, em média, 50 mil corredores. Corredores. Porque vai só família. Dos corredores, mas vai a família, Exatamente. vai gente que vai torcer, que gosta de corrida. Exatamente. E vai lá para Tem gente que vai por causa da Expo, tem gente que só vai para fazer a prova no dia anterior, porque ainda não fez maratona. Rede hoteleira, então. Rede hoteleira, transporte público, porque quando a gente vai, você já fez Berlim, você vai andando de metrô para cima e para baixo. Sim. E uma das coisas fundamentais é que o percurso não muda. Então, o percurso que eu fiz em Londres em 14 foi o mesmo que eu fiz em 25. Não mudou nada. E no Rio sempre tem, vai começar do Recreio, vai começar mais para frente. Então, assim, que major é essa que ainda não colocou o seu percurso como sendo aquele percurso? Então, aqui a gente ainda tem, vamos dizer assim, o próprio governo estadual ou municipal tem que abraçar a ideia. Eu entendo que o prefeito lá queira fazer isso, mas não é só ele, entendeu? A cidade tem que parar e a gente tem que ter a cultura da corrida. Infelizmente, eu sou de um tempo, Sérgio, que a gente corria na rua de manhã e ainda xingavam a gente. A senhora precisa de um tanque para lavar. Que absurdo. Várias vezes eu ouvi isso, várias vezes, durante prova, inclusive. Então, eu gostaria muito que a gente tivesse, ou, na pior das hipóteses, fazer um teste com o Mundial de Faixa Etária, que também é promovido pela Old Majors Marathon. Eles fizeram, por exemplo, em Sydney, o Mundial, em 24... foi em 24? Foi em 24. E deram uma estrela provisória para aqueles corredores que fizeram. Se ela se tornasse major, você já tinha essa estrela. Então, aquilo me deu uma esperança danada. Puxa, ela não é major e ela foi escolhida para ser final do Mundial. Então, quem sabe isso não abre um precedente para que o Brasil também receba isso. Talvez fosse interessante. Mas eles encaminharam para fazer todas as finais em major. Então, não acho que isso vai acontecer. Pelo menos a curto prazo. Porque a gente tem agora as majors americanas, tem na Europa, tem na Ásia, vai vir para o continente africano. Isso, temos uma na Oceania. Na Oceania, e nenhuma na América do Sul, né? Então, lembrando que o Rio já foi sede de Jogos Olímpicos. Sim. E foi muito bem bom. na organização. Foi. Mas ainda assim, a gente está falando de um evento que vai ser um dia só e que tem que sair perfeito. Não quer dizer que não saia algumas coisas fora do script. Nesse ano de 23, em Boston, algumas pessoas reclamaram que não tinham medalhas para elas. E eles imediatamente se posicionaram, realmente houve um erro e a gente vai mandar pelo correio. Não soube de nenhum brasileiro que ficou sem, mas acontece. Em Tóquio faltou água porque fez muito calor. Isso é muito... depende da tua velocidade, em que baia que você largou, se você está muito atrás, ou naquele exato momento não tinha água para você. Acontecem erros. Isso a gente está com esse risco sempre. Mas eu acho que uma das coisas que mais me incomoda no Rio é não ter essa certeza absoluta em qual é o percurso. Então, você vai começar lá no Recreio, você vai vir mais para cá, se vai voltar. Porque Tóquio,
quando você fizer Tóquio, o pessoal diz assim, a prova dos cotovelos. Será que eu Tem o encaro menor... O sorteio vai acontecer, tem muita gente que é sorteada. Tem muito cotovelo. Sabe que eu tenho sorte, né? Eu fui sorteado nas 3 majors que eu corri. Então faz Tóquio. Você não vai fazer o sorteio de novo de Nova York, né? Tá chegando. Nova York foi a minha prova dos sonhos, então eu vou voltar a fazer em algum momento. Mas diga, você ia falar do... Não, eu acho que essa questão é importante de ter a certeza absoluta de que o percurso é aquele. É tão sério esse negócio de percurso que tem camiseta para vender na Expo com o percurso daquela prova. Eu tenho. Então, Berlim está com percurso lá. Por que no Rio não tem isso? Eu acho que é uma cidade maravilhosa. Ia ser incrível, aquele marzão. Agora, tem que ter... restaurante de massa, tem que ter todo esse apoio logístico em volta para sair. Ia ser maravilhoso ter uma major no Brasil, mas eu acho que ainda até porque seria importante, até como estímulo da prática do esporte, que vem crescendo e muito no país, né, você trazer os atletas de elite de ponta realmente. Porque pouquíssimos vêm para cá nessas provas que nós temos hoje de maratonas disputadas no Brasil. É por causa do prêmio, valor do prêmio. O prêmio é baixo e tal. Agora, eu queria ouvir o seguinte... As majors, qual é o diferencial delas? Porque a gente sabe, óbvio, que tem um marketing aí envolvido para divulgar e para ter maior participação e engajamento nessas provas. Mas na sua avaliação, com o seu conhecimento, qual é o diferencial dessas provas em relação às outras? Bem, a gente está falando de provas que o menor número de corredores é na casa dos 35 mil, que talvez seja o field de Boston. Tóquio tem 38 mil para cima. Você não junta 30 mil pessoas numa prova tirando São Silvestre, tá? Que é 15K, Sim. Não é maratona de São Silvestre. Acabou 15K, acabou. É diferente daquele público que estava lá, não sei se você fez, correr uma maratona. Essa não, mas já fiz São Silvestre. Então, assim, é manter isso o tempo todo ativo com esse número de pessoas. Então, assim, você tem provas que duram 7 horas na cidade. Duram 7 horas de prova. Tóquio, por exemplo, dura 7 horas da hora que o primeiro larga. E aí o cara que está lá atrás vai largar depois de 40 minutos, mas já está rolando as 7 horas dele. Então, o que você tem aí? A cidade parada muitas horas antes para todo mundo entrar na sua baia correta, porque é tenso. Quando você fez as majors, você sabia que você tinha que chegar por ruas diferentes. Então, eu acho que o diferencial, todas essas 6, vamos dizer assim, elas estão preparadas para terem diversas atividades em caminhos diferentes ao mesmo tempo. Você sabe que Londres, você não fez ainda, mas é difícil de ser sorteado, mas Caridade é uma alternativa, Sim. Tá? Você já recebe um mapa relacionado com o seu número de peito, a cor da sua baia, para você pegar o metrô certo. Se você pegar o metrô errado, você vai dar do outro lado da rua. E isso aconteceu comigo porque o meu trem quebrou esse ano de 25. Quebrou. A gente teve que sair da plataforma e teve que andar até a largada. Eu entrei na largada por achando que eu ia... por aqui eu chego lá, o meu mapinha. Só que eu fiquei do lado de cá da via principal da largada. E a minha estava do lado de lá, eu tinha que atravessar e a corrida começou. Sim. Então, alguém disse assim para mim, não, fica sossegada que eles vão te transferir para o lado de lá. Eles têm entre baias, entre largadas, eles vão te colocar do lado de lá. E a coisa não estava acontecendo. E eu via do lado de lá quem era pace de gente aqui querendo passar. Quando o cara veio de lá com aquela coisa pendurada aqui, com o número do tempo que ele ia fazer, Sim. Eu não tive dúvida. Eu pulei uma cerca lá e fui para o outro lado, as pessoas ficaram bravas e tal, mas senão eu não ia dar tempo nem de ir no banheiro antes da largada. Sim. Então, assim, esse nível de organização é como se você estivesse fazendo vamos dizer assim, uma empresa que está tirando ISO
né? Controle de qualidade, e você tem que estar com todas aquelas fases absolutamente treinadas e ajustadas para dar certo. Então, o diferencial delas em relação às outras é justamente isso. Porque, por exemplo, estive na Filadélfia para fazer a meia. Aí a minha baia era D ou E, alguma coisa assim. E aí eu fui andando, ninguém me proibiu, não tinha uma divisão e eu fui sair na C. Isso, em tese, não acontece. Isso acontece aqui na São Silvestre. Pois é. Você consegue entrar por uma, mas chegar até a outra. São coisinhas assim que fazem a diferença. Eu fiquei impressionado com Chicago. O nível de organização de Chicago, a facilidade de você chegar e sair é impressionante. Logística. A questão fantástica. de logística, para mim, é assim... E a Expo é uma das melhores. Também maravilhosa. A de Nova York acho que não conta porque em termos de quantidade de produtos oferecidos. Eu Exatamente. acho que ali você se perde de tanto material e coisa para consumo de quem gosta de corrida. Jaquetas de cores... né, diferentes, masculinas e femininas, né? É uma coisa impressionante. Bom, são muitas histórias de majors. Eu queria que você primeiro me dissesse o seguinte, momentos marcantes seus nas majors, quais foram? Eu acho que um bem antigo foi 2013, quando eu fiz Berlim, pela segunda vez. Eu treinei para fazer abaixo de 5 horas. Eu sou uma pessoa lenta para correr. E o meu objetivo ali era o seguinte. Papai tinha desencarnado em 2011. E ele tinha visto eu correr em 2008. E ele tinha uma camiseta polo escrita Maratona de Berlim e o ano. E ele adorava aquela camiseta. Vivia com ela. Quando ele desencarnou e eu voltei em 2013, eu falei, eu vou devolver essa camiseta para Berlim. E aí, corri e o meu relógio deu sub 5 horas. Eu saí dali, bebendo aquela cerveja sem álcool, abraçando as pessoas e beijando todo mundo. Cheguei lá no pé de pai e pendurei. E aí, quando eu fui ver, deu 5 horas e 18 segundos. Ai, não acredito! Mas tudo bem. Mas foi mágico de qualquer maneira. Isso foi uma coisa que marcou muito Berlim para mim, que eu acho uma das majors mais legais. Acho que a cidade abraça a prova, 1 milhão de pessoas na rua, tomando o seu café da manhã ou tomando cerveja e dizendo, o que você está fazendo aí? Eu quebrei em Berlim, tá? E eu vou fazer uma crítica, assim, duas coisas que eu não gostei em Berlim. Diga. Porque também a base de comparação para mim das majors foram Nova York e Chicago. Nova York é a cereja do bolo que eu acho das majors. É a tua favorita? É a minha também. É mágico. Enfim, a cidade inteira na rua, A rainha das maratonas. É uma coisa. Mas quando você vai para a Expo, eu acho tumultuado. Você foi no primeiro dia? Eu fui no primeiro dia. Isso acontece sempre em Berlim. É a maldição do primeiro dia. Nossa, e eu achando, porque... Bom, eu vou no primeiro, porque muita gente não chegou ainda. Não. Era um tumulto, essas pessoas não sabiam para onde ir, não sabiam Foi sempre explicar. Que impressionante. Todo mundo reclama do primeiro dia. Caramba. Depois a coisa vai rolando, flui e você não deve ter voltado porque você é disciplinado. Falei, não vou ficar de pé aqui, sem tomar água, aquela coisa, fica agoniado e tal. Então, o lance é voltar com mais calma depois. Boa. Mas eu gostei da prova, eu gostei muito da prova, mas não gostei disso e não gostei da largada, a sinalização na largada. Eu estava com mais pessoas, a gente meio que se perdeu. Onde é que a nossa onda aqui? Onde é que está? Não comparando com as outras. Para você se posicionar para a largada. Para me posicionar. São essas duas observações. Mas a prova é maravilhosa, incrível, rápida, enfim, linda. A cidade é linda. A cidade tem uma história maravilhosa. Então, acho que você está correndo numa história, na história. Com H. Agora, você já fez Major, mas não estava correndo na cidade da Major. Pandemia, como é que foi, Verinha? Pandemia foi duro. A esteira foi a grande companheira. E aí, eu estava
com a minha prova para Londres, abril de 2020, foi cancelada, e aí devolve dinheiro e não sei o quê. Mas aí eles fizeram aquela coisa de correr virtualmente. E aí... Você já tinha feito alguma prova virtual? Não, essa foi a primeira. Porque aí eu fiz um monte depois. Aí eles disseram assim, não, mas não, tem que ser na rua. Eu falei, caramba, na rua, eu com medo. A gente estava com medo de passar para os nossos entes queridos, nos nossos velhinhos queridos e tal. Aí eu falei, eu vou arriscar. Eu vou fazer essa prova na esteira e vou mandar o resultado. Deu. E aí fiz a maratona lá. Eu treinava com o Cleberson Yamada na ocasião. Ele apareceu lá... Na sua esteira? Para me dar um abraço de máscara e coisa e tal. Terminou a prova, estava... Porque cansa correr na esteira, não? Estava arrasada, de doía tudo e coisa e tal. Porque o visual não muda, né? Não muda nada. E eu com música, botando música alta e tal. E no término daquilo lá deu 42,200 e lá. Eu parei tudo e tal. Então deu um lambuja ali. Não. E aí eles me mandaram a medalha, mandaram a camiseta, aceitaram, porque eles entenderam que muitas pessoas... Essa era... 2020. Mas qual... Londres. Londres. Essa foi o maior evento virtual da história da humanidade. A gente entrou para o Guinness, a gente recebeu né? uma... Não acredito, você tem isso. Eu tenho. Podia ter trazido também? Eu tinha tirado a parede. Não, vamos mostrar. Manda a foto que a gente bota aqui. Você vai lá em casa tirar uma fotografia das medalhas, pronto. E foi uma das coisas muito mais legais que eu tinha. Puxa, os caras aceitaram e tal. E aí a pandemia me fez ir para essa coisa virtual, de várias provas. Então aí eu fiz a Conrads meia maratona virtual em 20 e 45K também na esteira em 21. A Conrads é a da África do Sul. Isso, são 89 quilômetros, um ano é subida, outro ano é descida, um dia você está saindo de uma cidade, no outro você está chegando na outra. Laurino esteve aqui para falar das experiências dele. Mas ele foi medalha de prata. Né? Ele é o melhor brasileiro. É o melhor brasileiro até hoje, né? E ele é back-to-back, né? Porque ele fez no ano seguinte. Fez. Exatamente. Essa é uma das provas mais icônicas e tal. Aí, em 21 também, em 22, o Tóquio fez um desafio virtual, que você fizesse a prova, e eles aceitavam esteira, fiz também. Então ganhou uma outra... Ganhei outra medalha virtual. Eu tenho 3 medalhas de Tóquio. Então nessas mandalas aqui tem virtuais, né? Não. Não? Não conta. Não conta? Não, não acredito, que maldade! Não. Pois, mas correu, ganhou. Eu conto como maratona, mas eu não conto como maratona major. Senão seriam 15 boa. das 25 maratonas que eu tenho. Entendeu? E aí, como é que foi a ideia de você criar o perfil? O perfil, o Majors Brasil, que é uma referência. Pessoal, quer saber sobre Majors, vai lá no teu perfil. Eu criei o logo. A primeira coisa que eu fiz foi criar o logo, que tinha que ter na minha cabeça as 6. Referência de todas. E aí, quando eu quis marcar esse nome, eu me lembro do advogado de marcas e patentes e fala assim, não coloque estrela. Porque vai ligar com eles. Você não pode ligar com eles. Você tem que ligar com os teus maratonistas do Brasil. E a primeira coisa que eu fiz, a revelia dele foi mandar um e-mail para a Judy Cacos. A Judy Cacos, ela é uma funcionária da World Majors que mora em Chicago. E a gente, desde o princípio, desde que eu peguei a primeira mandala, a gente se corresponde por e-mail. Nós temos algumas coisas em comum. Como, por exemplo, cães. Ela adora cães, eu adoro cães, eu mando fotografia, ela manda dos dela. E a gente foi criando. Quando eu fui buscar a mandala, ela falou assim para mim, Vera, eu sei que você fez todas. Eu mandava para ela comprovantes, até meus, segurando a medalha da prova, para dizer, olha, eu fiz as 5, eu vou pegar lá em Tóquio em 2018 e tal. A gente se conheceu pessoalmente lá, criou uma amizade e eu mandei um e-mail para ela. Falei, o que você acha de eu criar uma comunidade de brasileiros só que terminaram a prova?
as provas, as 6 provas. E ela falou assim, nossa, eu acho a ideia incrível, vai fundo, olha, Majors Brasil, acho ótimo, acho ótimo. E o assunto morreu aí. Do lado você de ficou com cá, aquilo na cabeça. eu comecei a bolar esse encontro. A gente já tinha um grupo de WhatsApp de pessoas que tinham ido para Tóquio em 2018. E aí a gente falou, vamos fazer o que vocês acham? Vocês topam? Não, Verinha, nós estamos juntos, vamos fazer. Então eu abri um site, fiz o perfil e fui colocando. Olha, sabe que o fulano pegou em 2017 em Londres? E a gente foi agregando, foi agregando. E a gente ficou nessa coisa de agregar durante muito tempo sem prova. E assim, e aí eu vendo aquela dramaticidade. Em 2021, por exemplo, quando Boston fez a sua prova, mesmo com a pandemia, porque 2020 foi adiada. 2021, eu fiz Nova York em 21. Que estava, foi bem difícil. Ainda estava Você restrita. teve que fazer uma quarentena? Não fiz porque eu fui pela Record, então eu tinha o meu visto de trabalho. Entendi. Eu não precisei fazer a quarentena. Porque para fazer Boston nesse ano, eles tiveram que ficar 14 dias ou no México, no México. Canadá. E aí algumas pessoas sofreram muito nesse período, porque não puderam ir. E eu tenho um grande amigo que está indo para a sua 3ª mandala, que é o Jacques Fernandes. E ele tem um apego com Boston e o pai dele, como eu tenho com o meu em Berlim. E ele foi sem visto para o México e ficou tentando o visto dele lá. E aquilo me fez a ideia, eu falei, não, eu estou no caminho certo. Eu acho que eu tenho que contar essas histórias. Ele sofreu demais e ele não fez. E ele estava naquela sequência de 10 provas. Lá, quando você faz 10 provas seguidas em Boston, você entra para um hall da fama, quase. Você não precisa mais nem de índice. Sim. Então, você já está no grupinho seleto, no VIP. coisa e tal. VIP. E isso mexeu muito comigo. E mexeu, por exemplo, assim, olha, você sabia que o Paulo Picanha... O Paulo Picanha pegou a mandala? Eu falei, não diga, me dá o telefone do Paulo Picanha. Liguei, Paulo Picanha, Paulo, você, por favor, me tira uma fotografia sua, segurando a mandala, que eu vou botar no nosso site aqui. Ele falou, eu não tenho a mandala. Eu falei, você perdeu? Não. Eu terminei a prova, estava cansado, fui embora. Eu falei, você não pegou a mandala? Não, eu não peguei. Aí eu mandei um e-mail para a Judy. Não acredito que tem gente que vai para Guaí e não pega a mandala, estão cansados. Não falei Picanha, o Paulo Roberto não tem mandala. Não tem problema, mando para ele. Então, eu comecei a ajudar as pessoas assim que estavam com... Eu tenho uma grande amiga, a gente se fala quase todos os dias, de Joinville, que pegou em Nova York a mandala em 2018. Ela falou, Vera, não sei o que aconteceu, que a minha mandala ficou corroída. Ela me deu aquilo, eu levei um susto, estava enferrujada. Falei, Judy, será que você troca a mandala? Não sei o que lá. Ela falou, troco, manda vir. Aí fomos com a mandala velha, ela olhou, levou um susto, deu uma nova. Agora a gente não consegue mais fazer isso aqui. Não? Não. Quem conseguiu, cuide bem da sua mandala. Por favor, não inventem de ficar colocando no quadro, depois vocês querem sair com elas para ir nos programas e não conseguem porque elas estão nos quadros. Então, porque está difícil. Sabe que a Babi Beluco veio aqui no podcast, ela falou assim, eu passei um esmalte incolor e sem brilho na mandala, para não... Pois é, a minha de Nova York está dando uma descascadinha. E eu tô morrendo de dó daquilo, porque é a edição 50. Isso aí e ela tava linda, a medalha. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, não pode descascar mais. Então, você tem que saber lidar com... Você percebe entre as duas que uma está mais opaca do que a outra, né? Eu levei muito evento, a primeira, né? A segunda está novinha porque ela não tem nenhum ano. E a primeira você pegou já muito, já mostrou para muita gente. Já. Tem que tomar até cuidado, porque tem gente que tem gente que vende no eBay, né? Cuidado que tem gente que bota olho na sua mandala. Elas estão... Mas, enfim, falamos sobre um momento mágico para você, mas você também deve ter presenciado momentos especiais de brasileiros que participaram dessas majors. Cita um ou mais, se você quiser. Então, eu acho que um dos momentos te emocionado mais também. Importantes foi ter estado no final
de Boston em 2023 e alguns amigos meus estarem chegando naquele momento para pegar a Six Star Finisher, né? Então, a gente tinha o Júnior, a gente tinha a Beta, que é uma das minhas estagiárias, que hoje faz um trabalho incrível com a maraturismo, ela ensina as pessoas a aplicarem pela caridade e coisa e tal. E ela foi muito emocionante quando ela chegou e a gente chorou muito de não se largar. E então, assim, sabe o que acontece, Sérgio? Porque Ninguém a gente sabe entende o que é aquilo. Porque tem empenho. um mecanismo de você fazer essas 6 provas, significa dizer que você vai ter que pegar 6 aviões diferentes, com destinos diferentes. Você vai ter que ver um hotel, você vai ter que fazer 6 ciclos de treino, você vai ter que ter seguro de viagem, aí depois você vai planejar isso. Puxa, isso vai ser nas minhas férias, não vai? Eu vou passear depois ou não? Eu posso ir ou não posso? Eu vou fazer um bate-volta, não vou? Então... e tem toda uma carga emocional e de coisas que você conquistou ao longo dos anos. E fora que aceitar fazer um desafio como esse, muitas das vezes também está envolvendo uma questão pessoal, Sim. Um drama pessoal, um drama familiar e que você... Exatamente. Né? No meu caso, quando eu comecei a correr, eu comecei tarde. E Com quantos anos? Ai, eu já tinha tinha quase 40 anos. Eu comecei com 46, então... E assim, era um negócio assim, eu vinha de uma perda de peso absurda, eu pesava 3 dígitos. Então, aquilo de uma vida absolutamente sedentária, tomando refrigerante, comendo fritura, para de repente fazer uma maratona. A família não entendeu nada, não. Você é louca, que coisa louca que ela está fazendo. Isso é modinha, ela não vai continuar. Então, isso para mim foi muito marcante. A segunda rodada já veio marcada com outro viés. Veio justamente dessa questão familiar, do Alzheimer da mamãe, da carga do perfil, de você não cair nesse truque de... Puxa, eu preciso performar porque eu tenho um perfil. Eu preciso ser rápida porque eu tenho um perfil. E eu acho divertido. Hoje as pessoas olham para mim e dizem assim, nossa, como você é guerreira, você fez... em 6 horas. Eu não sou beligerante para ser guerreira, eu sempre falo isso. Eu faço isso porque eu gosto. E se naquele momento eu tinha que andar, eu andei. E tudo bem. Fazer um pace a 8 minutos pode ser corrida para mim. Então, Mas hoje em dia tem uma cobrança muito grande, isso né? é tão chato. Estão tentando desconstruir essa ideia de que quem corre maratona necessariamente precisa ser rápido. Não é isso, né? Eu acho Não que você entregando o seu melhor ali, eu acho que é o mais importante. Isso, assim, eu entendo perfeitamente quando o indivíduo quer performar, entendo que ele quer ser sub-3, entendo que ele quer ter índice, mas não desvaloriza as outras histórias. Então, se o fulano gosta de correr pela caridade e faz a prova em 5 horas, ele está ajudando uma instituição, seja lá se for em Londres ou Nova York, que precisou daquilo, sabe? Então, não, eu só vou se for sorteado. Tá bom, tudo bem, mas largar uma prova porque viu que não ia fazer em 3 horas redondas, eu vou fazer em 4, então eu resolvi largar. A gente tem tanta coisa acontecendo maior do que isso. Uma vez me perguntaram sobre tempo e eu falei para quem estava me entrevistando, falei assim, eu já superei esse assunto, sabe? De performance ou coisa e tal. Então, você pode passar para a próxima pergunta? Sabe? Porque não faz sentido. Eu tenho 62 anos. Eu comecei tarde. Quando eu fiz o meu teste de 1K essa semana, e foi um teste esplendoroso, porque eu não estava imaginando que ia sair menos do que 6 minutos no meu tiro de 1, eu falei para minha técnica, você precisa me dar uma estrelinha, você já tem muitas. Não precisa, né? Já tem muitas, mas isso está me incomodando um pouco, sabe? E junto com isso vem uma carga de ansiedade muito grande.
nós estamos nos aproximando do início do Grande Slam. Algumas semanas antes, os números de peito são liberados. Deu 1 mês da prova, as pessoas já querem o número de peito. E aí me ligam. O meu número de peito não saiu. Algum problema? Nem o seu, nem do fulano, nem do ciclano. Calma, vai sair. Acredita no processo. Você não está lidando com uma prova pequenininha. Você está lidando com gente que é experiente no assunto. Então, calma, né? Calma. O nível de ansiedade é absurdo. Eu não sei se você tem visto isso nos teus seguidores e tal. E isso me assusta um bocado. Eu preciso pegar a mandala esse ano. Se não der, vai no outro. Sérgio, eu estava pronta para pegar a mandala em 2020. E se não vier também, tudo bem. Em 2024. Não é... Há 20 dias de embarcar para Londres, onde ia ser a minha segunda rodada, eu caí faltando 300 metros no treino da meia maratona, dentro da meia maratona de São Paulo. Não. Caí em grande estilo, que uma menina do meu lado, a senhora... Não, né? E eu falei, eu quebrei o braço. E cheguei, peguei a minha medalha, fui direto para o pronto-socorro e já fiz uma cirurgia 2 dias depois, coloquei pino e tal. E aí veio, vou fazer essa prova. Eu não conseguia botar o top sozinha. Eu não ia conseguir pegar uma mochila e colocar no avião em cima, porque isso também faz parte. Era qual prova que você ia fazer? Londres. Londres. E não fui. E foi libertador quando eu tomei essa decisão. Sim. Porque eu falei, eu estou com o braço quebrado. Não vai dar, é melhor. É melhor. Então, assim... decisão consciente. Esse tipo de coisa de... eu preciso estar... Eu preciso fazer essa prova, eu preciso ser sub-3, eu preciso... Você não precisa nada, cara, seja feliz. A gente está correndo aqui para a nossa saúde física, mental e espiritual. Até vamos falar. Você não é elite, ponto, né? Você é amador como todo mundo. Como o outro que chegou em 6 horas, você chegou em 2 horas e meia, você é elite também. Você é amador também. Não fala isso, que você é um cara rápido. Não sou, não. Nem falo os meus tempos. Você já falou aí da abertura do Grand Slam, das maratonas, da Major. Tá com camisa de Tóquio, não vai para Tóquio... Esse ano não. Não acredito. Esse ano não. É uma prova difícil de fazer. Eu estive lá em setembro de 2025 no Mundial de Atletismo. É uma viagem cansativa, né? E não deu. A presença do Majors Brasil esse ano vai estar em Boston, com certeza, Cape Town e Nova York. Uma candidata e 2 provas regulares. Com a figura da Fernanda Paradiso, da revista Contra-Relógio. Porque se eu vou fazer uma prova dessa, eu corto o meu treino no meio. E eu sou disciplinada que nem o Sérgio. Bom, você não vai correr, mas conhece muito de Tóquio. Vamos lá, a prova tá chegando aí, tá em cima. Que orientações, que cuidados que você fala pro corredor que vai fazer, especialmente a prova pela primeira vez? É uma prova que 99% das vezes vai estar frio. É uma ilha, tem vento, costuma dar uma garoinha, então esteja bem agasalhado na largada, qualquer coisa descarta, como a gente ensina todo mundo. É uma prova plana, é uma prova divertida, eles vão para a rua, eles são muito fofos, mas eles não são de ficar batendo na mão e não adianta abraçar, que eles não gostam. Não vai rolar, não vai rolar. Eles têm algumas deficiências, eu não sei como é que vai ser esse ano, vai ser uma grande surpresa. Eles têm problemas na Expo com o merchan da prova. Então, muitas pessoas compraram antecipadamente alguns produtos através do site oficial para chegarem lá e só retirarem. Se você for comprar lá, eu tenho um vídeo engraçadíssimo que eu coloquei um som de umas pessoas brigando e eles estão jogando as jaquetas assim, porque ninguém consegue pegar a jaqueta do seu tamanho e tal. Mas Roque, você! Eu também de você! E eu tenho! Arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou! Você quer bate em mim! Então é um grande drama. Eu vou para Tóquio, não comprei a jaqueta, não achei e tal. Então, por isso, foi disponibilizado com uma certa antecedência um site... Que às vezes falta produto, é isso? Falta produto.
acaba muito rápido. Uhum. E tem milhões de teses. A marca não organiza direito. A organização da prova não organiza direito. Não, os asiáticos foram lá e não são os japoneses, são os chineses. E compram 10, 15. A gente não sabe exatamente o que é. Mas é muito interessante dizer que em 2018 funcionou como um relógio. Eu comprei o que eu quis, eu tenho a jaquetinha de 2018, foi um relógio. Em 2019, eles já estavam se preparando para a Olimpíada. Uhum. Então, o espaço que era designado normalmente, que era um centro de exposições incrivelmente grande, já estava reduzido, porque eles iam usar parte daquilo para as instalações da Olimpíada. E aí choveu dentro, foi uma bagunça, não tinha tênis mais, e foi um empurra-empurra. E eu estava com o Cleberson Yamada, ele fala japonês, e ele perguntou o que está acontecendo, ninguém sabia dizer. Choveu assim de você ver os voluntários japoneses com rodo, secando, foi um drama. E aí já não tinha jaqueta. Em 19, não tinha jaqueta para vender, eu não sabia nem se tinha jaqueta. 2020 não teve, 21 não teve, 22 não teve, 23 foi um drama, uma confusão. A retomada. E aí as pessoas tinham que correr com o celular, estavam muito bravas. Eles usaram muitos protocolos da Olimpíada para a maratona. Então, você tinha que ter um teste feito previamente, você tinha que correr com o celular, porque aquele celular é o celular que eles estavam te monitorando. Foi bem duro para quem pegou a mandala em 23, ter esses protocolos para seguir. 24 já foi mais leve e 25 foi o nosso grande recorde de 110 brasileiros que pegaram a mandala lá. Nossa! É o nosso recorde. 110 brasileiros? 110. Nossa, que número. Agora, é tanta gente que pega a mandala em Tóquio. Mais homens. Mais homens. Olha, você quer ver uma coisa? Nós temos 690 brasileiros que pegaram a mandala. A conta pegou uma vez, já está nos 690. São 476 rapazes e 214 meninas. Tá? Agora... É mais do que o dobro. Em 26, nós temos 229 pessoas aptas, mais do que mulheres que pegaram a mandala até hoje, 229. Sim. Eu só consegui 64 confirmados até agora. Mas eu acho que tem mais gente que não sabe que eu existo, que não vê o Instagram, que não... A minha ideia, justamente quando eu... É difícil, porque todo mundo te conhece, Verinha, então... Não, tem gente que não conhece. Tem gente que não vai no Instagram, tem muita gente... Mas para pegar uma mandala é difícil, né? Porque vai aparecer o algoritmo, te joga ali, né? Eu estou torcendo para que eles me achem ainda, para que eu possa entregar o presente de boas-vindas para eles. Agora, o que acontece, assim, não é só algo brasileiro de ter muita gente concluindo lá, tá? Isso é o mundo inteiro. É difícil para americano ir para lá também, é difícil para europeu. Deixam normalmente para pegar em Tóquio por ser a mais difícil, de complexidade maior, é isso? De logística. Tipo assim, matam todas as próximas, assim, ficou Tóquio agora. E era assim, primeiro Tóquio em grau de dificuldade, segundo Londres, por causa do sorteio. Agora está mudando. Boston está indo para o lugar de Londres. Porque muitos de nós não temos índices para Boston. Então, você tem que entrar numa fila de agência. Caridade está, no mínimo, $12.000. É a caridade mais cara de todas as majors. Então, ou a agência... É mais barata de quanto você tem? Olha, você consegue correr por €900, Berlim. Tá. Então, é nessa casa mesmo. Vale a pena, é tão lindo. Te recebem tão bem. Quando você corre pela caridade. São projetos tão bacanas e todos os programas das majors são tão organizados. Não sei se você se lembra, em Chicago, quando você correu, lá pelo 35, tem uma alameda das entidades que são entidades... Você passou tão rápido. Não passei tão rápido, eu passei cansado. Eu passei cansado, porque ali eu já estava... Ali eu já passei pelo Marcos Paulo ali, já dei quase chorando, assim. Falei, meu Deus, quando acaba essa prova. E dei uma esquentada mais pro final. Eu só vou parar lá o dia que ele tiver rum.
Que aí eu Se tomo for uma pra Cuba oferecer Livre. refrigerante, só o refrigerante você não vai querer, né? Isso é maravilhoso. Qual é a major que leva mais brasileiro? É Nova York? Normalmente é Berlim e Chicago. Ah, Berlim e É Chicago. quase 1.000. Ah. Agora, né? Porque antigamente eram 300 e tal. Sim. Mas virou um objeto de desejo, né? E o melhor é começar por essas duas mesmo. O sorteio é mais amigável. Tem um sorteio para trio em Berlim, que não acontece com as outras. Então você pode entrar com 3 pessoas e as 3 não sabia. são chamadas. Só Berlim que tem assim. Só. E, então, essas são as com mais brasileiros. E a com menos brasileiros, provavelmente Sydney agora, né? E Tóquio. Foi tanta gente para Sydney agora. Foi. E, na grande maioria, pessoas que já tinham a mandala. Muitos. Quiseram, vamos acabar com isso. E eu estou tendo uma expectativa para Cape Town absurda. Desses 690, eu diria que mais que alguns já pegaram, né? Nós estamos com quase 50 confirmados. A cidade é linda. Tem muita gente que compara com o Rio de Janeiro inteiro de beleza. Tá. Mas eu não sei como é o percurso da maratona, mas a cidade é encantadora, Diz que né? o elevation, né? A altimetria é parecida com a Maratona de São Paulo. Ou seja... É dura, então? Eu sou daqueles de Berlim e Chicago. Óbvio. Você vai gostar de Londres. Londres é também planinho. Tóquio também. Eu comecei com Nova York, mas olha, você vai pegar uns trechinhos ali de ponte que... Antes de Sydney entrar, sempre achei Nova York mais difícil. Mas eu estava tão feliz ali que... É outra coisa. Eu estava tão feliz. As pessoas na rua. Eu estava tão feliz. Era a minha primeira. Embora eu estivesse sozinho por conta da pandemia, era uma coisa tão mágica. Eu falei assim, nossa, que coisa... Foi muito especial essa prova. Coisa incrível. E essa prova... Muito especial. 50 anos. 50 anos. E no dia seguinte, os Estados Unidos abriram para o mundo, sem pandemia. Isso. Terminou a prova, no domingo, foi no domingo. Na segunda-feira, já não tinha mais a restrição de fazer quarentena. Você teve sorte de conseguir sem fazer a quarentena, Foi. Né? Porque foi muito dolorido para os A única coisa que eu queria ter feito é porque, na verdade, eu queria ter feito ela em 2020. A edição de 50 foi em 21. Isso. Que foram os meus 50 anos. Então, seriam 50 anos na edição de número 50. Aí eu fiz com 51, né? Na verdade. Você fará 60, fará 70. Encontrei com o Drauzio Varela nas férias. Ele é major. Aí, e eu falando com ele, eu falei assim, ele quebrou em Berlim, na última, que está no documentário, inclusive. Ele, pois tá duro e tal. Eu falei assim, mas, Drauzio, vai pra meia, então, né? Faz uma coisa menos forçada. A meia é muito fácil. A meia você se prepara rapidamente. A maratona é que exige de você na preparação. E cabeça, né, Sérgio? Cabeça o tempo todo. Você tem que estar com uma cabeça muito boa. Eu faço uma pergunta para os majors. Se você reza ou você faz conta durante uma maratona. E tem uma major de Uberlândia, Ana Amélia, que ela diz assim, se eu estiver rezando é porque eu não treinei. Então eu faço conta. Você chora quando completa? Eu choro em prova de 5K. Não acredito, né? Eu choro em prova de 5K. A gente estava conversando aqui antes, a gente já estava com os olhinhos. Muito bom. Eu sou bem emotiva. Verinha, vamos lá. Fala as recomendações ou conselhos que você daria para quem vai fazer a primeira Major. Acreditar no processo, se você foi sorteado, abraçar essa ideia, porque você foi escolhido no meio de muita gente, porque esse movimento de pegar a mandala não é só no Brasil, é no mundo. Todo mundo está correndo mais do que corria há 20, 25 anos atrás. E entender que você está numa Torre de Babel. Né? Você está ali com gente falando árabe, chinês, inglês, e deixar a coisa aí, e interagir. Eles gostam muito da gente, né? Nossa, se você vai nos Estados Unidos, você vem aqui só para correr. Vem aqui só para correr. E bota o nome, né? Isso é boa lembrança.
coloca Brasil, coloca a bandeirinha, coloca o seu nome e escreve. Essa é a minha primeira major. Isso. Quando eu terminei em 2018, a minha primeira rodada, eu escrevi os anos atrás que eu tinha feito. E eles dão um bib-back quando você pega a mandala, que é assim, olha, me dá um tapinha nas costas, né? Eu estou terminando hoje isso aqui. E quando você anda com aquilo lá, as pessoas me jura, pode tirar uma foto com você? Isso em 18, tá? Em 18. Agora é mais comum você ver esse tipo de coisa. E agora em 25... em Londres, eu coloquei This is my second round. E o 2 assim. E você queria... Jura? Você queria receber uns tapinhas, Ajuda. Isso aí. Ainda mais pro finalzinho, né? Exatamente. Verinha, tô vendo aí o que você trouxe pra gente. Isso é uma preciosidade, né? Você tem uma relíquia. Uma já virou, né? É o último chip de Tóquio 2019. Depois disso só foi mesmo com aquele... O chip é grudado no número de peito. Sim. Então, esse aqui foi o que eu usei no dia 3/3 de 2019. Olha. Eu corri pela caridade, pela Peace Wins Japan. Foi muito emocionante também. E Tóquio tem essa carinha, né? Esse logo igual, as camisetas são iguais praticamente, mudam o designer, mas... e a medalha que não muda, né? Outro dia a gente estava comentando isso. Ela mantém uma tradição daquele jeitinho tal e não muda mais. Mas é uma prova deliciosa. E você está numa cultura completamente diferente. Né? Isso que eu acho. E adaptação, assim, quanto tempo você acha que precisa chegar? Porque a questão do fuso, a viagem longa, no mínimo quanto? Eu fui para o Japão 4 vezes, né? Todas as vezes eu sofro. 18, eu fiz uma coisa que eu não faria mais. Eu passei 3 ou 4 dias em Dubai antes. Cheguei gripada. Eu larguei com uma viagem dessas... Um rolo de papel higiênico. Um planejamento, né? De, sei lá, de um ano... E aí chegar gripado, aí é chato, é muito chato. E em 19, eu cheguei no sábado anterior à prova. Eu treinei em pista, foi maravilhoso, mas o dia da prova estava uma chuva, um frio. Então, assim, eu não estava com sono. Mas eu acho que cada organismo é diferente do outro. Chegar em cima, eu acho um risco. Agora, tomando alguns cuidados, chegando 3, 4 dias antes, eu não vejo problema. Agora, e aproveitar depois, né? Depois... Não faz que nem eu que tenta aproveitar antes. Não, aproveita Quer depois. fazer turismo antes, porque chegou... deixa eu aproveitar, vou conhecer alguns lugares. Não faça isso. Então ir na Disney e andar 15 quilômetros nos parques para fazer o desafio do Dunga, né? Não dá. Vai dar ruim. Verinha, a gente está caminhando para o final. Você tem tanta história para falar. Tem. Vai ter que voltar aqui. Quando você quiser. Eu vou te chamar de novo, já fica o convite. Mas eu queria aproveitar também para falar de uma outra paixão sua, que são os cachorrinhos. Os cachorrinhos. Bem, primeiro eu sou presidente do Instituto Cão Terapeuta, que é uma ONG que visita hospitais. É muito legal. Faz um trabalho maravilhoso. É uma coisa que eu já vi reportagens, é uma coisa maravilhosa. Desde 2012 eu sou voluntária. Eu sempre tentei que as minhas cachorras fossem terapeutas, mas elas foram reprovadas com honras de chefe de Estado. E em 2000, no início aí do 23, eu adotei uma Shih Tzu, chamada Luísa. E eu falei, Luísa, será que ela tem perfil? Não sei. Fizeram o teste com ela, ela passou. Olha. Então agora nós estamos trabalhando juntas, a minha paixão... Luísa falou assim, não confiou em mim, tá vendo? É uma amigona, Luísa. E ela trabalha no Itaci, com crianças e adolescentes com câncer, e está saindo muito bem. Mas o meu perfil, o Majors Brasil, ele tem um trabalho social diferente, mas também ligado com cães e animais que têm problemas de mobilidade. Então, tudo que eventualmente eu ganho no perfil, seja um cupom de uma agência de turismo, um cupom de uma loja de esportes, ou venda de camisetas,
todo é revertido para um projeto chamado Rodinhas para Todos. A gente faz cadeirinhas de rodas para pets que têm dificuldades. E a embaixadora é a Olivia Golden Especial. Por conta de acidentes, por conta de... Bom, às vezes nasceram assim, ou são vítimas de maus tratos e tal. A Olivia, que é a embaixadora, é vítima de maus tratos, né? Mas ela foi adotada por uma família maravilhosa que deu a chance para ela viver, e ela é muito feliz. Ela vai com aquela cadeirinha cor-de-rosa para cima e para baixo. E quando a gente faz os encontros dos majors, que o próximo, o senhor vai, seu Sérgio. Que bacana. Você faz o quê eu anualmente? Eu faço aqui na Keep Running, um encontro, sempre depois de Nova York. Você vai e a Olivia vai e passeia com aquela cadeirinha lá e tal. Ela é quase que uma madrinha dos majors. Todo mundo quer tirar fotografia com ela e tal. Então, eu ajudo esses dois lados, vamos dizer assim, mas eu tenho uma paixão por cachorro forte. E quem quer ajudar faz como? Entra em contato pelo site? Pelo Instagram, majors.brasil, Brasil com S, e a gente tem ali um destaque das camisetas. Você vai no site do parceiro, compra a sua camiseta. Comprando o produto já revertido. ajuda o Rodinhas para Todos. Muito, muito, muito legal. A gente tem um quadro agora que é muito mais simples e fácil do que conquistar 2 mandalas. Vambora? Vamos lá, vamos ver. Medo. Hora de ativar o modo sprint. Verinha, vamos lá. Isso ou aquilo e o motivo da escolha, tá bom? Tá. Largada ou chegada? Chegada. Porque já chega chorando. Já chega... Para eu poder tomar vinho. Mas não tem aquela ansiedade. Para tomar vinho. A largada também, ela tem aquela coisa assim, de expectativa, né? Todo mundo vibrando ali. É muito melhor, Sérgio. E acabou, né? Acabou. Tóquio ou Sydney? Tóquio. Por quê? Porque eu peguei minha primeira mandala lá e Tóquio é a cidade mais fofa do planeta. Que máximo. Berlim ou Londres? Ai. Berlim. Motivo? Pai. Meu pai. Tá bom. Chicago ou Nova York? Nova York. A rainha das maratonas. Rainha das maratonas. Então vamos lá, vamos insistindo. Nova York ou Boston? Nova York. Nova York. Então, Nova York, para você... É a minha favorita. É a major que todo mundo deveria fazer. Se tivesse que escolher... me indique uma major para fazer. Só posso fazer uma. Nova York. Nova York. Sem dúvida. Que máximo. E agora, as duas que estão batendo a porta ali. Xangai ou Cidade do Cabo? Eu acho que a África merece uma maratona major. Então, sou Cape Town de carteirinha. Bacana, bacana. Verinha, super obrigado pela sua presença aqui. Foi o máximo, conversa deliciosa. Você é um cara especial. Obrigadíssimo. E reforçando o convite para você voltar outras vezes. Quando você quiser. Obrigadíssimo. Fechou. Fechado, então. Obrigada. Você já se inscreveu no Modo Corrida? Essa é a hora. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações, dá um like, deixa comentários, assiste a episódios anteriores. É importantíssima a sua participação. A gente está no YouTube, Spotify e também no Instagram. Então segue a gente. Até o próximo.